Agora, já que nós falamos sobre frações com o mesmo denominador, bom, então vamos ver a soma de frações em geral. Como é que se faz para somar A sobre B com C sobre D? Eu não preciso saber de MMC nenhum para fazer a soma de duas frações. Alguém é capaz de me dizer qual é a regra para efetuar essa operação sem MMC? O que eu ponho no numerador? Uma fração tem um numerador e um denominador. A vezes o quê? D de dado? Mais B sobre vezes C sobre B. Tá, e o denominador? É exatamente isto aqui. Uma maneira de ver isso aqui é, olha aqui, ó, multiplique em cruz, assim. Então, multiplique A por D, some com B multiplicado por C, e o denominador é o produto BD. Aí eu pergunto novamente. Essa regra é assim arbitrariamente? Eu podia simplesmente somar os numeradores e somar os denominadores? Seria uma outra regra. Assim como neste caso aqui, tá? A regra é esta, porque não pode ser outra. Como é que nós podemos chegar à conclusão de que a soma dessas frações é igual a esta fração que está aqui no segundo membro da igualdade? Usando a mesma ideia que foi usada aqui, ó. Vamos provisoriamente chamar de x essa soma de frações A sobre A mais C sobre D. Eu vou fazer de duas maneiras diferentes que são equivalentes, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Olha só, a ideia aqui, ó, foi multiplicar por um número que eliminasse o denominador das frações que aparecem no segundo membro da igualdade. Mas aqui, ó, nós temos dois denominadores diferentes, B e D. Então, um jeito de dar fim nos denominadores de uma tacada só é multiplicar pelo produto BD. Então, multiplique x pelo produto BD. Isso vai dar BD multiplicado por essa soma. Pela distributividade do produto, isso é BD A sobre B. Primeiro, esse fator vezes o primeiro, a primeira das parcelas entre parênteses, mais BD vezes a segunda. Agora, nós usamos a regra de cancelamento. Ó, veja que o produto de três números pode ser efetuado em qualquer ordem. Tá? X, Y, Z é a mesma coisa que X, Z, Y, a mesma coisa de que Y, Z, X. Qualquer ordem, o produto é a mesma coisa. Tá? Então, nós podemos imaginar o B e D trocados. Então, nós temos o A dividido por B e multiplicado por B. Regra de cancelamento. Idem para outra. Agora quem cancela aqui é o B, é o D de dado. Então o que aparece no segundo membro dessa igualdade? Nós ficamos com BDX igual a AD, a ordem é irrelevante, mais BC. Portanto, x é igual a este número dividido por este número aqui. Então, daqui, nós concluímos que x é AD mais BC dividido pelo produto BD. Eu insisto, a regra é esta, porque não pode ser outra. Essa é a única regra compatível com as propriedades da aritmética, de que
a soma é comutativa, podemos somar em qualquer ordem, o produto é comutativo e que o produto é distributivo em relação à soma ou à adição. Essas regras fazem com que a soma de frações se efetue desta maneira e não de alguma outra. E eu insisto, não é necessário saber MMC dos denominadores. É completamente desnecessário saber MMC. Tá? Com esta regra nós somamos quaisquer frações. É claro que depois, se houver fator comum entre numerador e denominador, nós podemos simplificar a fração. Tá bom? Cancelando os fatores comuns que houver no denominador e numerador. Mas com esta regra, nós somamos qualquer fração sem precisar de calcular MMC. Vale a pena verificar o seguinte. Nós aparentemente temos duas regras diferentes. Esta regra aqui é para somar frações com o mesmo denominador. Esta outra regra é para somar frações com denominadores arbitrários, não precisam ser iguais. Tá? Se essas regras fazem sentido, esta regra geral tem que dar o mesmo resultado que esta aqui, quando os denominadores são iguais, porque essa aqui vale em geral, quaisquer que sejam os denominadores. Tá bom? Então vamos testar se esta regra geral dá o mesmo resultado que esta regra particular no caso em que os denominadores são iguais. Então, olha, vamos fazer o seguinte teste aqui. Ó. Vamos pegar A sobre C mais B sobre C. Tá? Pela regra, o que nós devemos fazer? Multiplicamos em cruz AC mais BC e dividimos pelo produto dos denominadores. Tá? No caso, C ao quadrado. C vezes C. Isso dá o mesmo resultado que antes? Dá, né? Porque olha aqui, ó. De que outra maneira nós podemos escrever o numerador dessa fração? Olha aqui, ó. Usando a distributividade do produto em relação à adição. O numerador tem um fator C no primeiro elemento e no segundo elemento. Então, o numerador é a mesma coisa que C vezes A mais B. No denominador, pela regra de cancelamento, um fator C pode ser cancelado aqui, porque nós estamos multiplicando e dividindo pelo mesmo número, tá? Dividir C por C, isso aqui vira 1. 1 vezes C, C, isso aqui é A mais B sobre C. Então é a mesma coisa. Não podia deixar de ser. Esta regra geral não poderia dar um resultado diferente do resultado, né, dado pela regra particular quando as frações têm o mesmo denominador. Olha aqui, ó. O que é C multiplicado por A mais B? Distributividade do produto em relação à adição. Quando nós temos um número multiplicado por uma soma, isto aqui é a mesma coisa que CA mais CB. Tá? Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 3 mais 5, tanto faz. Ó, vamos primeiro somar aqui. Isso vai dar 2 vezes 8, 16. Mas podemos escrever também 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Isso aqui dá 6 mais 10, o mesmo 16 de lá. Tá bom? Então, olha só, tanto nós podemos operar nesse sentido,
como podemos desfazer essa operação. Quer dizer, se nós encontrarmos uma expressão que tem o mesmo fator multiplicando duas parcelas, nós podemos fazer o que se chama de fatoração ou colocação desse fator em evidência. Nós escrevemos esse fator multiplicado pela soma. Então aqui nós fizemos o inverso, tá? Nós tínhamos AC vezes BC, fatoramos C e escrevemos na forma C multiplicado por A mais B. Cancelando um fator C no numerador e denominador, sobra um fator C no denominador e dá o mesmo resultado.